Olá, meus queridos. Eu sou o professor Nilson Júnior e estamos aqui fazendo esse aulão para o concurso do Banco do Brasil. Bom, a gente vai trabalhar com atualidades, a gente vai fazer uma revisão em tudo, pegar os pontos principais, destacá-los, tá bom? Vamos que vamos. Olha lá, atualidades do mercado financeiro, professor Nilson Júnior, sou eu. Então, os bancos na era digital, atualidades, tendências e desafios. Esse é o primeiro tópico do edital de atualidades. As transformações dos bancos digitais, a adoção de novas tecnologias para melhorar a experiência do cliente, integração de canais de atendimento físico e digital, desafios para manter a segurança das transações financeiras. Então, a transformação dos bancos digitais foi algo muito importante, algo que vem acontecendo de verdade ali de 2007, 2008 para cá. Mas, especificamente, os últimos anos foram bem desafiadores para o sistema financeiro como um todo. O grande desafio que aconteceu foi a pandemia. A pandemia meio que obrigou os bancos a se digitalizarem. E aí você não pode esquecer que existe dois tipos de bancos por causa disso. Os bancos digitais e os bancos digitalizados. Qual que é a grande diferença entre um banco digital e um banco digitalizado? O banco digital, ele não possui agências, não possui agências. Já o banco digitalizado é aquele banco. Então, veja, o banco digital é aquele que nasceu no ambiente digital. Normalmente foi uma fintech que foi crescendo e virou um banco digital, mas foi crescendo aos poucos, só que esse cara não possui agências pelo país inteiro. Já os bancos digitalizados, meu querido e minha querida, esse daqui era aquele bancão antigo. Então, ele possui agências. E ele precisou se digitalizar. E a pandemia foi um grande desafio. Esses caras aqui têm maior dificuldade no processo de digitalização. Em digitalizar. Então, é bem comum você ver assim, olha, um banco que tem mais, vamos dizer assim, exige você ir até a agência. Poxa, isso não é banco digital, porque não tem agência. Aquele banco que precisa que você pegue um cartão para avaliar aquele cartão, para validar o cartão, tem que ir a um ATM, né? Um atendimento, um caixa 24 horas, ou um caixa eletrônico, mesmo que não seja em agência, mas tem que ter, cara, o banco digital não vai pedir esse tipo de coisa. O banco digitalizado é que vai pedir. Na hora de assinar contrato, ele vai pedir registros, ele vai ser um pouco mais chato. Lembre sempre que ele precisa mudar a cultura. Então, ele tem uma cultura organizacional mais antiga. Vou colocar antiga não, né? Ultrapassada. Beleza? Então, a cultura organizacional é ultrapassada desses bancos. Então, esses bancos aqui, os digitalizados, são mais problemáticos e os digitais são os que estão aí na modernidade. O banco que você já usa o aplicativo, pega lá o celular, joga lá o aplicativo, instala o aplicativo,
tira a fotinha, tal, coloca o seu documento e pronto, você fez a conta. É assim, beleza? O digitalizado teve que correr atrás disso na pandemia, tá bom? Vamos continuar lá a nossa apresentação. Então, o próximo item do concurso é o Internet Banking. Internet Banking não é uma característica só dos bancos digitais, não. Tanto os digitais quanto os digitalizados usam o Internet Banking. O que é o Internet Banking? É a transformação digital dos bancos. Antes do Internet Banking, você era obrigado a fazer tudo na agência, tudo, ou por telefone, tá? Você era obrigado a enfrentar filas enormes. Eu lembro que em Belo Horizonte teve uma lei uma vez que falava o seguinte: um banco não pode ter filas acima de 30 minutos. A fila não pode ultrapassar 30 minutos. Pense só, para resolver um problema no banco, você, para pagar uma conta, você tinha que ir presencialmente. Eu já fiquei mais de 3, 4 horas num banco, na fila de um banco, para pegar meu salário, para fazer qualquer coisa. Hoje, você consegue fazer isso tudo pela internet, pelo celular e pelo computador. A diferença é que o mobile, vai ter uma diferença entre o mobile e o internet banking. O internet banking tem algumas diferenças entre o mobile banking. Hoje, o internet banking, ele é mais usado para empresas. Mais usado por empresas. Pelo amor de God. Pelo amor de God. Olha só, não estou falando que só a empresa pode acessar a Internet Bank, não. O que eu estou te falando é que hoje, depois da pandemia, com os celulares, com essa movimentação digital que a gente teve, a bancarização da população que a gente teve devido os auxílios emergenciais, que muita gente que nem tinha conta no celular de banco, ou muita gente que nem tinha conta em banco, acabou tendo conta através do mobile banking. Só que muitos desses não sabem que dá para acessar também o internet banking pelo computador, tá? Pelo browser. A grande característica dele é o navegador de internet. Está usando o navegador, se é o Chrome, se é o Edge. Antigamente tinha o Internet Explorer, o Firefox, qualquer um deles. Já o mobile banking acontece onde? No celular. O nome já diz. Mobile. Toma cuidado que a prova gosta de ficar brincando com as palavras. Mobile, muita gente associa a palavra mobilidade. E aí o cara começa a brincar, ó. Um carro que pode acessar ao banco é o mobile bank. Não! Não me cai dessa, não! Você tá rindo, Paloma? É verdade! O povo adora fazer isso. E o povo cai feio. Por quê? Porque não estudou. Não estudou. Então, o mobile bank, ele acontece no celular. Nos últimos anos, foi o cara que mais teve acesso. O que foi, Paulo? Oh, então, mobile bank. A Paloma tá aqui. Não ri não, gente. Ri não. Eu fico sem graça, tá? Eu faço as piadinhas, mas não é para rir.
Então não é por causa da mobilidade, tá bom? Viu, Paloma? A Paloma já aprendeu agora. Então, o Mobile Bank é o celular. Esse cara aqui teve o maior aumento, um grande aumento nos últimos anos. Tá bom? As empresas, normalmente as empresas não usam Mobile Bank. Por quê? Por causa da segurança. Tá? Então, se eu tenho uma empresa grande, tenho vários funcionários do departamento financeiro, então é muita gente mexendo. Então, vai usar o Internet Banking pelo computador. Combinado? Então, vou voltar lá para o nosso... Então, lá, o Internet Banking, transformação digital dos bancos. A adoção de novas tecnologias para melhorar a experiência do cliente. Integração de canais de atendimento físico e digital. Desafios para manter a segurança nas transações financeiras. Os bancos digitalizados, eles são bem chatinhos, tá? Por quê? Eu lembro a última vez que eu acessei o Internet Banking de um bancão, eu não vou falar o nome, porque eu não quero expor o Bradesco aqui. Esse banco é bem chato, tá? O que ele faz? Ele me exigiu instalar... não, isso foi no Itaú. Exigiu instalar um programinha de segurança no meu computador para eu poder acessar a Internet Bank. Não é? Isso é uma porcaria. Aqui deixa o computador lento, se o computador não tiver, ocupa espaço. Já nos bancos digitais, eles usam o próprio celular. Sério, outro dia eu fui acessar a Internet Bank para ver do Inter. Estou fazendo propaganda de banco, olha. Do Inter. O Inter, que é um banco digital. Enquanto o Itaú, o Bradesco são digitalizados, o Inter, o Nubank, são bancos digitais. Tá? Então eu fui fazer isso daí, porque eu estava dando aula numa turma e queria mostrar alguns investimentos, como poder fazer investimentos. Então liguei o computador, mostrei a tela e eu falei assim, cara, vou mostrar a minha conta aqui para vocês. Aí, nunca tinha acessado. Falei assim, putz, cara, eles vão me pedir alguma coisa. Mas como eu sei que o banco digital é mais tranquilo, tentei. Fui lá, banco, Inter, tal, conta, entrei. Ele me pediu só para eu acessar um QR Code no celular. Ele mandou um QR Code, eu tirei foto e liberou o acesso. Segurança com inteligência. Não é esse negócio de ficar instalando coisa no computador do cliente. Tá bom? Portemo. No Mobile Banking, acesso aos serviços bancários pelo celular. É muito comum, eu juro para vocês, caiu na última prova da Banrisul, já caiu na prova do Banco do Brasil, falando assim, olha, esse acesso aí pelo celular, mas não é para fazer qualquer operação, não. Tem algumas operações que não podem, tipo fazer transferência bancária, movimentação. Rapaz, você pode fazer tudo. Não há hoje o que mais possa deixar de ser feito pelo celular. Professor, mas eu tenho conta num banco e no meu banco eles falam que não pode, não. Espera aí. Não é porque o seu banco não deixa que não pode. Existe uma diferença entre deixar e poder. Normalmente você deve estar falando de um banco digitalizado, porque um banco digital, meu amigo, eu consigo fazer LCI, LCA, resgatar, consigo fazer financiamento, consigo fazer, e esses bancos estão correndo atrás para conseguir também, tá bom? Mas eles estão bem atrás mesmo. Item 2 ali, possibilidade de realizar operações financeiras em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Desde que você esteja com celular e com rede de internet, né? E maior comodidade e praticidade para os clientes. Fechou? Então, não tem segredo a diferença entre Internet Banking e Mobile Banking. Esse daqui, hoje, mais usado por pessoas, só que empresas também podem.
esse aqui mais usado por empresas. As pessoas também podem. É só estou te falando o que é mais usado. Esses dois canais aqui juntos, hoje, eles detêm quase 90% das operações. Segundo a pesquisa Febraban de 2022, tá bom? Então, hoje, esses caras dominam. Todo mundo aí acessa. Você faz Pix, não faz? Você faz pelo Mobile Bank. Você não faz na agência. Beleza? Próximo item. Open Bank é outro. Outro que muita gente cai em pegadinha de prova. Open Banking, se traduzir isso, banco aberto. Claro que eu já vi de questão falando assim, ó, banco aberto é aquele que vai ficar aberto 24 horas, que sempre está aberto, é um banco aberto. Banco aberto é aquele que vai funcionar 24 horas, vai funcionar finais de semana. Mentira! O Open Banking é o banco podendo compartilhar os dados para outros bancos. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Open Banking. Open Banking, mas não é mais chamado de Open Banking desde 2021. Hoje ele é chamado de Open Finance. O Open Finance. Por que mudou de nome? Porque a ideia do Open Banking é que os bancos estejam abertos. Você poder gerar concorrência entre os bancos. Concorrência. Tá? Desde 2021, mudou para Open Finance porque o Banco Central percebeu que mais gente tem interesse em ter os dados compartilhados, que são compartilhados pelo Open Banking. Por exemplo, as seguradoras de veículos, as seguradoras de vida. Então, tinha muito mais gente interessada que não era banco. E então, mudou o nome para Open Finance. Então, para atingir a mais instituições. Se isso cair na prova, meu querido, se você me erra um trem desse, por que mudou de nome? Mudou de nome porque não é só mais para bancos. Serve para corretoras, serve para seguradoras. Beleza? Professor, então por que você colocou o Open Bank? Porque no edital de vocês, o negócio mudou em 2021. O edital é no final de 2022. Eles não perceberam que mudou esse negócio. Tá bom? Então, a Sesgranil ainda colocou o Open Bank. Ela fez Ctrl+C, Ctrl+V no edital de 2021. O Open Bank ele serve para gerar concorrência bancária, para diminuir o spread. Ah, você não sabe o que é spread bancário, não? Vai perguntar para o professor de conhecimentos bancários. Não, vou te falar. A essa altura, meu querido, você tem que saber. O spread é a diferença do valor. Vou fazer aqui, ó, desenho. Adoro desenho. Aqui, ó, tem aqui a instituição financeira, a IF. Ela capta o dinheiro do superavitário. Então, vamos supor que ela promete pagar para o superavitário 6% ao ano. Ela pega esse dinheiro e empresta para o deficitário a 20%. O spread é essa diferença. A diferença entre o tanto que capta e o tanto que recebe aqui nessa operação. Então, o spread aqui é de 20 menos 6, 14%. Não é o lucro líquido do banco, a gente pode entender como um lucro bruto do banco, tá bom? Então, diminuir o spread. Agora, o que o Open Finance faz? É para
compartilhar dados dos clientes. Então, se eu tenho 2 bancos, eu tenho conta no banco A e quero abrir no banco B. Eu posso compartilhar os meus dados do banco A para o banco B. Então, agora, esse compartilhamento de dados tem que ser com prévia autorização do cliente, prévia autorização do cliente. Então, veja, isso é para benefício do cliente e não do banco. E por que o cliente faz isso? Para procurar melhores produtos. Cliente usa para procurar melhores produtos e serviços. Melhores produtos e serviços bancários. Bacana? Então, é para o benefício do cliente. Então, ele viu que tem uma taxa mais barata lá naquele banco B, só que nunca fez operação com o banco B. Então, ele vai lá no banco B e fala assim, então, Zé, vim aqui fazer o financiamento do meu carro. Ah, mas eu não te conheço. Não, você não me conhece, mas o banco B me conhece. Vai lá, pega os dados, eu te autorizo, tá bom? Não pode ser isso, o banco não pode fazer isso de forma escondida do cliente, e é o cliente que tem que autorizar isso. Combinado? Então, Open Banking, Open Finance, não tem mais nada além disso. É o compartilhamento dos dados, ok? Que o cliente mesmo faz. Vamos lá para o próximo. Então, lá, compartilhamento dos dados. Meu cérebro é lento. Maior transparência e concorrência no mercado financeiro. Olha a concorrência aí. Possibilidade de criar soluções financeiras mais integradas e personalizadas. Novos modelos de negócios. Desenvolvimento de novos modelos de negócio com base em tecnologias inovadoras. Disrupção do mercado financeiro tradicional por startups e empresas de tecnologias. Bacana? Fintechs, startups e big techs. Empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros inovadores. Maior concorrência e inovação no mercado financeiro e possibilidade de ampliar o acesso a serviços financeiros para a população. Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, você conseguiria transferir dinheiro usando TED ou DOC. Então não existia Pix. O Pix é novo, gente, é de 2021, tá bom? Não tinha Pix na época. O TED e o DOC você só conseguia fazer em dias úteis, horário bancário, no máximo até às 17 horas, e era um rolê. O DOC levava 1 dia, 2 dias para cair na conta, o TED levava ali uns 20 a 30 minutos, mas poderia vir 1 hora, 2 horas, para chegar na conta do cliente. Então era bem chatinho, né? Final de semana não existia. Final de semana esquece. Você não conseguia transferir dinheiro. Então, eu tô ali com a Paloma num bar, tomando uma cerveja. Não sei se a Paloma bebe, não bebe. Ela tá bebendo suco, eu tô bebendo cerveja. Eu vi que... eu também não bebo cerveja, não. Só suco de cevada. Aí eu vi, coloquei a mão aqui, cadê a minha carteira? Dei o golpe da carteira na Paloma. Esqueci minha carteira em casa. A Paloma fala o seguinte, faz o seguinte, eu pago para você me paga depois, eu fico sem graça. Eu falei, não, Paloma, pelo amor de Deus. Nem existe o Pix ainda, Paloma, senão, se existisse, eu te mandava. Aí a Paloma vira para mim e fala assim, mas você já ouviu falar do PicPay? Aí eu fazia propaganda de outro. O PicPay, gente, foi uma fintech que ela teve uma ideia brilhante. Ela falou o seguinte,
Se duas pessoas tiverem conta no PicPay, ou seja, o aplicativo PicPay, uma pode transferir dinheiro para outra em qualquer horário. Vou lá. Aí eu virei e falei assim, PicPay, nossa, deixa eu baixar aqui. Baixo o PicPay e faço, por exemplo, coloco lá os dados do meu cartão de crédito e faço a transferência do dinheiro para ela. Assim que eu chegar em casa, porque aí eu estou com acesso ao cartão de crédito, ficou na minha carteira, dá um jeito e faço a transferência para ela, ela não fica sem dinheiro, coitada, né? E com ódio de mim, por ter gastado o dinheirinho dela. Entenderam? Aí a PicPay fez uma coisa assim, os bancos ficaram com ódio disso. O Banco Central, então, falou, vocês gostaram da ideia? Então, vou deixar vocês fazerem algo parecido. Então, os bancos começaram a fazer as transferências interbancárias. Ou seja, você pode ter conta no mesmo banco. Então, se eu tivesse conta no Santander, Paloma também no Santander, eu poderia fazer a transferência do recurso, já cairia para ela. Então, o PicPay, que é uma fintech, acabou influenciando o sistema financeiro com uma ideia brilhante. E depois, o Pix, que é mais brilhante ainda, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, o que a gente estava falando? A gente estava falando das fintechs. Nós temos as fintechs. A fintech é um tipo de startup, só que voltada para as finanças, para o campo financeiro, tá bom? E as big techs, pessoal? A big tech são aquelas empresas grandes, como a Apple, como o Google. O grande problema das big techs é que elas querem entrar no sistema financeiro e elas entram aos pouquinhos. E isso é um grande problema, porque eu não sei se vocês se lembram, da última vez que uma big tech entrou no Brasil, ela quase quebrou o setor. Foi a Uber. A Uber, quando entrou, ela quase quebra o sistema de táxis no Brasil, tá bom? Então, teve que aos poucos se adequarem e tudo mais. Então, hoje, a coisa meio que anda de boas. Beleza? Mais ou menos, né? Então, voltemos. Sistema de banco sombra, ou shadow banking. Shadow banking, sistema financeiro paralelo ao sistema bancário tradicional. Eles fazem operações de crédito e investimento realizadas fora do sistema bancário regulamentado. Risco para a estabilidade financeira do país. O Banco Central fica de olho nos shadow banks. As fintechs, quando elas entram no mercado, quando começa a pipocar as fintechs, os bancões estão assim, Banco Central, faz alguma coisa. Banco Central, esses caras aí estão igual instituição financeira. Banco Central, o Banco Central só assim, estou invisível, não estou vendo nada. E as fintechs, estou invisível. Todo mundo tentando ficar invisível. Por quê? O Banco Central estava querendo trazer a concorrência para o sistema financeiro, porque esses bancões estavam muito de boa. E, de verdade, tem um paper do Banco Central de 2018 falando disso, que ia deixar essas fintechs crescerem para depois regulamentá-las. Tá? As fintechs, deixa eu apagar aqui. As fintechs, elas são classificadas em dois tipos hoje. SEP e SCD. Antes, elas só eram shadow banking. Só aqueles bancos sombra, aqueles caras que estão fazendo um negócio ali, mas eu estou fingindo que não. Aí o Banco Central decidiu não classificá-los, a princípio, como instituições financeiras. Vamos colocá-los como instituições como essa daqui, ó, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Outra aqui, Sociedade de Crédito Direto. Tá bom? Então, o Banco Central as classifica assim. Por quê? Porque uma instituição financeira, para ser uma IF no Brasil, tem que ter um capital de mais de 10 milhões de reais. Em alguns casos, 100 milhões de reais.
Uma fintech vai ter isso? Uma fintech são os meninos lá na faculdade que estão fazendo tem uma ideia boa, consegue um investimento de alguém que compra a ideia e cresce. Assim foi o Nubank. Hoje o Nubank não é mais considerado uma fintech como SEP ou SCD. Hoje ela é um banco digital. O Nubank já virou banco digital, porque ele já alcançou mais do que os 100 milhões de reais. Beleza? Então voltemos. Então, eu te dei um exemplo aí do Shadow Bank. Outro exemplo muito famoso são as factorings. A factoring é aquela empresa onde você vai lá e levava os cheques. Então, você tinha um comércio, você levava vários cheques lá e eles te pagavam pelo cheque. Na verdade, eles estavam te comprando o cheque ou te emprestando um dinheiro. O negócio é que os cheques ficavam ali. Eles iam compensar o cheque na data dos cheques, que era aquele negócio da época do cheque pré-datado, e se voltasse, eles iam atrás de você. Tá? Eles iam atrás de você. Mas as factories, elas fazem um serviço parecido. As instituições de pagamento também são shadow bank, como Visa, a Mastercard, tá? Não são instituições financeiras, elas são instituições de pagamento e elas estão ali no shadow bank, tá bom? Próximo. Funcionalidade da moeda. Qual é a função da moeda? São 3. Meio de troca, unidade de medida e reserva de valor. O que é meio de troca? Você leva o seu dinheiro para a pessoa, tá? E paga por um produto. Antes, você trocava um produto com outro produto. Era o chamado escambo. O escambo deixa de existir, a moeda serve, então, para meio de troca ou meio de pagamento. Essa palavrinha troca pode ser, em vez de troca, pode ser meio de pagamento. Tá bom? Meio de troca. Eu levo os meus dinheiros, pago para o produto e saio com o produto. Ou pago pelo serviço e tenho o serviço feito. Segundo, unidade de medida. Serve para você quantificar. Por exemplo, você sabe que esse celular vale mais do que este pincel. Então, é uma unidade de medida. O que é unidade de medida? Outro exemplo. Metros, comprimentos, reais. Então, a moeda serve como unidade de medida. E reserva de valor. Se eu vendo meu celular para a Paloma quer comprar meu celular, vendo para ela. Beleza, Paloma? Aí eu penso assim, eu vou ficar com o dinheiro e vou esperar um pouquinho, vou juntar mais um pouco para comprar um celular melhor para mim. Bacana? Então, esse dinheiro ainda vai continuar valendo para mim, tá? E a pessoa mesmo não vai perder o poder de compra? Pode perder o poder de compra, não tem problema. Mas eu consigo, os 100 reais continua valendo 100 reais. Os 3 mil reais continuam valendo 3 mil reais. Então, eu guardo esse dinheiro e ele daqui a um mês ainda vai continuar valendo 3 mil reais. Tá bom? Ele não perde o poder dele, o valor dele. O poder pode perder. Eu gosto de colocar os pincéis no meu bolso, depois eu fico com o bolso cheio de pincel, cheio de coisa. Eu sou essa pessoa. Vamos lá, próximo. Então tá aí. Meio de troca, unidade de medida, reserva de valor. O dinheiro na era digital. Blockchain, bitcoins e demais criptomoedas. Tecnologias digitais que permitem a realização de transações financeiras sem a necessidade de estágios. Maior segurança e transparência nas transações financeiras. Desafios para a regulamentação e adoção em larga escala. Vamos ver aqui rapidamente. O que é um blockchain? Um blockchain é um bloco onde, nesse bloco, você vai anotando. Esse cara tem... Nossa, me fugiu a palavra agora. Ai, gente. Nossa, me fugiu a palavra. Mas nesse bloco, você... lembrei. Você vai anotando
esse é o bloco 0. Nesse bloco 0, você vai anotando todas as transações que vão acontecendo ali, nesse bloco. Todos os computadores vão verificando esse bloco até encher esse bloco. Na hora que esse bloco está cheio, ele vai passar por uma função chamada, essa que eu estava esquecendo, hatch. Agora, como escreve hatch mesmo? Hatch. Acho que é isso. A função hash. Essa função vai pegar esse bloco todo e vai no próximo bloco, no bloco 1, vai resumir esse bloco todo numa linha aqui, que é a chamada linha hash 0. Hash 0. Então, a primeira linha desse bloco, na verdade, é todo o bloco anterior. E aí vai se enchendo esse bloco todo de novo, com transações, mandando Bitcoin, devolvendo Bitcoin, pagando Bitcoin e tudo mais. Encheu, passa-se uma nova hash, criando um novo bloco, o bloco 2. E aqui nós vamos ter a hash do bloco 1. Então, é uma linha criptográfica, totalmente criptografada aqui, que está falando sobre o bloco 1, que está falando sobre o bloco 0. Então, nessa linha, tem todas as informações dos blocos anteriores. Cara, isso é incrível. Foi criado por um sujeito, esqueci o nome dele, não interessa, ou um grupo de pessoas, é um pseudônimo, tá? Ele criou isso para construir uma nova moeda, o Bitcoin. O Bitcoin. Então, isso daqui não é privado, não é público, isso é solto. Todos os computadores verificam essas informações. E os computadores que estão verificando essas informações são chamados mineradores. De tanto minerar, eles vão ganhando os pedacinhos do Bitcoin. Tá bom? Então, eles mineram com o objetivo de ganhar bitcoins. O Bitcoin é uma moeda descentralizada. Foi a primeira moeda que acabou com gasto duplo. Então, ela não tem o gasto duplo. Sem o gasto duplo. Ou seja, eu não consigo gastar um Bitcoin 2 vezes. Beleza? Então, voltemos lá. Próxima. Mercado. Mercado financeiro, o mercado em que trabalhamos. Plataformas que permitem a integração de vários fornecedores em um único ambiente. Nesse mercado, é um marketplace. Marketplace. Então, coloca aí no lado de mercado. Vai colocar marketplace. Tá bom? Então, a gente usa o marketplace. O marketplace é uma plataforma onde você vai conseguir colocar, onde as instituições financeiras vão conseguir te vender coisas. Olha isso. Os bancos digitais já fazem isso. Pelo Inter, por exemplo, você consegue fazer o pagamento só de abastecimento do veículo, só anotando o número da bomba lá na Shell. Você anota o número da bomba e ainda ganha cashback. Ou seja, isso é do marketplace. É a instituição financeira entendendo que ela pode ir além. Ela não precisa só oferecer produtos e serviços bancários. Já vi banco digital oferecendo desconto no Boticário, nem existe, mas existe, né, Boticário. No Boticário, na Natura, na Nike. Ou seja, é trazer um mercado, é fazer um verdadeiro marketplace dentro do aplicativo do banco.
Os outros bancos estão bem atrasados em relação a isso. O iFood no... Você não precisa colocar os dados do cartão. Você só seleciona no Nubank e aí aparece no seu perfil do Nubank, tipo, olha, estou pensando como artista, aí você não precisa colocar nada. Ah, que legal. Pois é, lá, a Paloma está dando um exemplo ali. No iFood ela fez uma compra e aí ela selecionou o Nubank, aí não precisou nem colocar os dados do Nubank, não. Já abriu o aplicativo Nubank, o aplicativo Nubank, ó, estou tentando comprar no iFood, você deixa? Deixa. Então pronto. Ou seja, esse é o verdadeiro marketplace, né? Volta lá para a gente, por favor. Então, plataformas que permitem a integração de vários fornecedores em um único ambiente. Maior comodidade e praticidade para os clientes. Você achou mais prático, Paloma? Achou, não é verdade? Os dados do banco, verdade. Possibilidade de ampliar a oferta de produtos e serviços financeiros. Os correspondentes bancários. Aqui não tem muito segredo. Parceiros dos bancos que oferecem serviços financeiros em locais de difícil acesso. Possibilidade de ampliar o acesso a serviços financeiros para a população. O maior exemplo de correspondente bancário, você vai entender na hora, são as lotéricas, que são verdadeiros correspondentes bancários. Lá você consegue fazer saque, você consegue depositar, não é verdade? Pagar contas. Arranjos de pagamento. Plataformas que permitem a realização de pagamentos eletrônicos. Maior praticidade e agilidade nas transações financeiras. Possibilidade de ampliar o acesso a serviços financeiros para a população. Um arranjo de pagamento é um conjunto de regras de como vai se fazer o pagamento. Então, se você vai fazer o pagamento, se você vai pagar usando boleto, usando cartão de débito, cartão de crédito, você vai usar um arranjo de pagamento. E nos arranjos de pagamento nós temos as instituições de pagamento, como, por exemplo, Mastercard, Visa e tantas outras. O Pix, anota aí, o Pix é um arranjo de pagamento. TED, DOC são arranjos de pagamento. Combinado? Dinheiro não é arranjo de pagamento. Tem que ser uma forma de pagar de forma eletrônica. Todas elas. Combinado? Sistema de pagamento Pix, aí o famoso sistema de transferências eletrônicas em dinheiro em tempo real, em poucos segundos. Vai usar isso na prova, associando o Pix em poucos segundos. É verdade. Maior praticidade e agilidade nas transações financeiras, redução nos custos e tempo de processamento das operações financeiras. O Pix, ele vai usar chaves. Então, antes de você fazer um TED, se você não fez, olha o que você tinha que fazer. Você tinha que ter o nome completo da pessoa, o CPF da pessoa, o banco da pessoa, o número desse banco, a agência, a conta, e era perigoso no final o TED voltar, né? Então, era bem chato. Hoje, com uma chave. Ou seja, um e-mail, um número de celular, o CPF, ou até mesmo uma chave aleatória. Combinado? Você faz o Pix. Segmentação e tolerância digital. Novas formas de atendimento ao cliente. Customização de serviços financeiros, personalização de experiências bancárias. Então, agora, o cliente, você precisa conhecer o cliente. Então, você precisa entender quais são as demandas do seu cliente para poder oferecer os melhores produtos e serviços a ele. Bacana? Transformação, uso de tecnologias para modernização dos processos, adoção de novos modelos de negócio, maior eficiência e redução de custos, maior segurança, transparência nas operações financeiras. E eu acho que assim nós terminamos. Galera, olha, o que eu posso desejar? Eu fiz aqui um vral em toda a matéria, né? Vocês viram que a gente viu tudo em 50 minutos. Mas, ó, galera,
uma ótima prova para vocês, que Deus possa abençoá-los, que tudo dê certo, que o dia da prova seja um dia assim, um dia perfeito, um dia que você vai lá para arrasar, para arrebentar, para fechar essa prova, beleza? Vai com calma, leva a garrafinha d'água, chocolate amargo é bom para acalmar um pouquinho, é bom para o cérebro também. Então, nesses dias aí, né, muitos alunos estão ficando ansiosos, eu já tive alunos chorando dentro de sala, isso é bem comum. Se você está assim, você só está assim porque você estudou. Quem não estudou está despreocupado. Ele vai ficar assim depois da prova, tá bom? Então, beijo para vocês, que tudo dê certo e conte comigo para qualquer coisa. Um abração, tchau!